paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente vai comentar aqui no canal sobre o debate que teve num canal aí, né, que tem sempre alguns debates, sempre ali muitas conversas de um querendo saber mais que o outro num podcast lá sobre religião, sobre as igrejas, que ao nosso ver, assim, como louvor a Deus, não vejo chegar ao ponto em lugar nenhum, porque a gente vê que faz tempo que tem. E ali não saiu nenhuma igreja perfeita, embora o que é bom desses lugares é para nós, de vez em quando, ver algumas questões para exercitar a nossa fé e a convicção que é única e necessária na nossa vida de se permanecer na fé em nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que é muito bom. Mas tirando algumas coisas, a produtividade que alguns acham que está fazendo alguém conhecer o Evangelho, também acontece ao contrário, que alguns, por essa confusão toda, é deixar a fé. Isso é real. E aí, a gente viu aqui, a gente acompanhou o debate do Kleber. O Kleber estava lá. O Kleber, ele tem uma questão, uma visão teológica dele, estando dentro da congregação. Eu discordo de vários pontos da teologia. Falando assim, né? A pessoa fala, nossa, mas a gente, como a gente sabe que é um ponto de vista meu. Cada um tem o dele e esses professores têm os deles. Eles só também não falam, como eu sei que é estar numa faculdade, que cada professor, sobre o ponto de vista daquela ciência, vamos dizer assim, às vezes ele discorda até do outro. Isso é real. Dentro da saúde, por exemplo, onde eu estudei fisiologia, anatomia, biomecânica, essas coisas, nós temos muitas das vezes uma definição, um artigo, uma criação ali, um mestrado, não sei, que tem todo um trabalho, claro, desenvolvido. Aí chega um outro professor ou alguém na prática e descobre outra coisa. E assim vai se evoluindo. Só que aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Kleber foi lá, ele foi um debate, claro, pacífico, porque ele não ele concordou com o que o outro ali, que por certo é reformado, calvinista, né? Ele concordou com tudo que o outro estava falando. Se você em pontos que podem, claro, tá certo, mas ele não pontuou nada do lado da fé dele. E do lado, quase assim, não trouxe para o debate as questões que as pessoas podem encontrar saindo da CCB e indo para uma fé, uma igreja reformada, né? Eu às vezes até falo, em alguns lugares, eles ficam bravos que eu falo que a CCB é regional, né? Porque tem região que ela condena mais os outros, tira mais liberdade, outras elas são mais amorosas, ansiam verdadeiramente homens de Deus que faz um trabalho ali de reconciliação de jovens, vendo na igreja, na orquestra, por mais que caiu, errou, dá liberdade de volta ali com um período de observação honesto e não demoníaco, né? E aí, por aí vai. Agora tem lugares que você vai encontrar na presbiteriana certos absurdos, certas coisas aí nas igrejas reformadas também. Ela é regional também, ela é diferente de um lado para o outro. Eu testemunhei porque eu frequentei um pouco para conhecer, que meu irmão é da igreja, embora eu fui nascido e criado na congregação, mas meu irmão ele vai a esposa dele numa igreja presbiteriana independente, então tem lá os seus problemas lá. E aí eu conheço várias pessoas, eu presenciei alguns e várias pessoas que presenciaram outros. Eu tenho testemunhos, conversas de várias coisas. Por exemplo, o que você pode ver saindo da congregação, né, e indo para uma igreja presbiteriana ou uma IPB ou IPI, né, igreja presbiteriana independente. Acordei com a garganta bem ruim hoje. Esfriei um pouco assim de repente. Abuso de autoridade, né? Tem muito lá isso, essas coisas assim daqueles que estão à frente, familiares que estão à frente da igreja ali, local de cidades pequenas, família grande, então eles se sentem até com autoridade maior, porque exerce algum cargo lá, né? O pastor, por exemplo, também tem aqueles que são muito exacerbados, aquele ego dele, porque às vezes prega assim uma fé verdadeira, né? Que a Bíblia ali tem que ser uma pregação cristocêntrica, tem que ser todo formado uma belíssima pregação, mas não vivencia esses frutos. Isso acontece. Eu não estou falando para você largar a igreja lá, irmão. Não estou falando mal da igreja. Falando mal da presbiteriana agora, não sei o que. Olha, eu estou falando para você sempre voltar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se alguém está mal, e eu conheço que alguém vai sair da CCB por algum motivo, daquela região, alguma coisa ali que fez para a família dele, nós temos que reconhecer, irmãos. Foram muitas almas machucadas e muitas questões não resolvidas, que ninguém resolve, leva 20, 30 anos. E aí a pessoa vai sair, ela vai para uma igreja presbiteriana, ela tem que entender que ela vai achar alguns problemas lá. E eu quero citar alguns, para não ter frustrações, achar que lá vai ser perfeito.
culto de aniversário de pastor, em alguns lugares, muitas igrejas, tem uma coisa assim, é uma coisa só para aquele pastor ali, o dia do aniversário. E aí as outras pessoas, alguns outros familiares, assim, não tem tudo isso, essa dedicação ao pai de uma família ali, ao filho, né? Não tem tudo isso daí. Você pode encontrar isso aí, pode não concordar. Obrigatoriedade do dízimo. Se você ficar um mês sem pagar o dízimo, você fica devendo e você tem que pagar depois, né? É como se você tem que pagar depois. Mas a minha eu nunca dei dízimo. Tá bom. Nunca cobraram, ninguém vai obrigar alguém a dar também nas igrejas. Agora, alguns lugares, irmãos, não estou falando só de presbiteriana ou outras igrejas que cobram, você quase que nem é membro ali. Só tá indo ali. Mas você não tem os mesmos direitos dos outros, né? É como se estivesse sem liberdade. Isso é real, irmão. Tá mudando agora em algumas questões, né? Depois tem o estrelismo gospel. Na CCB eles ficam falando que tem a maior orquestra do mundo. Você fica lá na orquestra, que o hino é só pra... Alguns aí falam até que o hino da CCB é só pra chamar a atenção de alguém, mas depois na hora de eles montar uma igreja, eles vão lá e usam o mesmo hino. Eu vou lá pro você, irmão. Daí, falam tanto isso, mas tem o estrelismo gospel, cantor lá que canta lá na frente e acha que é estrela, né? Fica querendo aparecer. Nas suas igrejas tem muito disso. Ele fica assim, parece que é ele que é a atenção ali, não o louvor em si para as pessoas. E eles pagam um cachê caro para cantor gospel e se apresentar. Em muitas igrejas reformadas faz isso, tá? Inclusive pastores cobram isso também. Pastores são produto religioso. Augusto Nicodemos não cobra. Ele fez um vídeo lá que fala que é só cachê. Vocês têm ideia de quanto que é o cachê que eles escolhem para receber? Vocês vão numa igreja pequena que o cachê é pequeno. Irmão, sinto muito, irmão. Chega de ilusão, né? Aí tem aqui, faz evento de pregação e cobra entrada. Muitas das vezes isso acontece. Outras coisas também. Quem tem cargo de liderança lá tem uns que é birrento e fica com birra na frente dos visitantes. Igual... a pessoa que até testemunhou isso uma vez. Então, isso existe, irmão. São frutos que você não vai... Você fala assim, o evangelho verdadeiro, genuíno, conheceu. Ok. E será que está produzindo? Porque essas igrejas aqui são todas com escolinhas dominicais para as crianças, tudo. E às vezes alguns nem receberam essa ação, esse mover no seu coração. Ricardo Pavanelli mesmo diz que fez escolinhas dominicais e tudo mais, essas coisas todas, e recebeu, na verdade, se converteu, recebeu a Cristo, a ação de Jesus no coração, num culto da CCB, né? Poderia ser numa Assembleia de Deus, uma outra igreja pentecostal. Caio Fábio mesmo, hoje pode discordar de algumas visões dele, algumas coisas, mas foi um dos melhores pregadores aí da década de 90. Isso não tem o que questionar, irmão. Talvez se não foi o melhor, né? Depois veio outras ideias, alguma coisa, mas ele foi da presbiteriana, mas conheceu Cristo tocou no coração dele um dia que ele estava pronto a tirar a própria vida dentro de uma igreja Assembleia de Deus. Como que a gente vai questionar o mover do Espírito Santo, que muitas das vezes essas igrejas dizem, eu quero falar um pouco sobre isso, falam um pouco sobre trindade, essas coisas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem que crer uma formulinha ali criada assim anatomicamente, como o Espírito Santo sendo uma outra pessoa, mas que parece que não, para eles não vale nada. Não, outra pessoa à toa, né? Porque não crê mais nessa manifestação, que foi coisa da igreja primitiva, aquela coisa toda. Então aí a pessoa vai lá e sente o poder de Deus dentro de uma igreja pentecostal e acaba se convertendo ali dentro. Dá para explicar isso? Vamos continuar aqui. Diferença no tratamento de quem dá mais dízimo. Isso sempre tem. Não estou falando só de lá e outras denominações. Quem pode dar mais oferta, quem pode dar alguma coisa. Isso você vai encontrar também. Maltratam pessoas que prestam serviço lá, se alguma coisa não sai conforme o que eles querem. Isso aqui eu sei que acontece, irmão. Sai falando assim, foi lá arrumar tal coisa lá, e até taxou de adjetivos a pessoa. Tem a questão da CCB, que a gente sabe que tem a pessoa, às vezes até quem já trabalhou para eles lá, são bem tratados. Eu já testemunhei. Mas pode haver alguma coisa também, mas é repudiado por outros irmãos. Na presbiteriana já vi tratar mal assim um prestador de serviço, uma questão lá que a pessoa falou pra mim, e outros concordaram, sabe? Não vê testemunho do evangelho, né? Eles falam mal dos pentecostal, né? Na prática eles nem consideram, na verdade, os arminianos, os pentecostais como irmão em Cristo. Eles falam mal das coisas lá, das línguas, dessas linguagens, essas coisas todas.
Isso aí você não precisa nem questionar que eles não são irmãos. Até ultimamente tinha um aí, recentemente aí, falando que não consideraria e consideraria a igreja, toda a igreja presbiteriana, uma heresia, né? E que eles deveriam ser extinguidos porque eles são o problema do evangelho em si. Muitos desses reformados, por exemplo, eles ignoram comer a carne e o sangue sufocado. Eles acabam comendo essas coisas aí. Os calvinistas não vê problema nisso, né? Batizam os bebês e usam os argumentos ali, tenta fazer um malabarismo bíblico para poder fazer isso. Tem a questão deles obedecer o calendário litúrgico católico, que é se programar para um nascimento de Jesus Cristo. Se a igreja é bíblica, se a igreja ela na verdade, tem que ser bíblica, tem que ser cristocêntrica, voltada a Cristo, eles conseguem seguir um calendário para comemorar o nascimento de Cristo. Se a igreja quiser pensar assim, tudo bem, só que parece que dá margem para que as pessoas pensem só nessa data, como uma data de comemoração, né? Como uma data que não, na verdade não se sabe ao certo se ela é aquela data, mas ele volta a acreditar e pensar só naquilo ali. E alguns, eu tô para dizer para vocês, que nem respeitam essas datas, como sai da igreja depois, vai lá, como normalmente tomar sua cerveja até ficar embriagado, que a Bíblia condena, sabe? E esses calendários de Páscoa, alguns vai ter ali como, né, um dia para fazer isso. Só que pensa bem, né, irmãos? Se nós pregamos Jesus Cristo atento, todo momento dando graças, aí cria-se ok. Então, alguém vai falar assim, não, mas tem que ter uma data para comemorar. Mas será que quando lidamos com igreja, como pessoas simples, eles não vão ter só esses dias mais assim como valorosos, específicos? Bom, não sei. Mas aí você vai ver que são bons evangelistas. Por isso que eu estou falando para vocês. Não estou falando para vocês saírem, mas para não ter frustrações. São bons pregadores. Só que você não pode olhar só para Hernandes Dias Lopes, o que fala. Eu tô numa igreja que tem o Hernandes Dias Lopes, que tem o Augusto Nicodemos. Isso é um produto religioso, irmão. Você tem que pagar para ter uma pregação deles na igreja de vocês. Mas ele é só com o cachê. Tá bom, mas quero ver se o cachê da sua igrejinha vai condizer aí com o que ele fala sobre cachê para eles. É complicado, irmãos. Então vocês têm que fortalecer a fé sempre em Jesus Cristo. Eu tô falando isso no canal já tem algum tempo. Não tô mandando ninguém sair de igreja. Mas vocês vão ter frustrações. Pegam muito no pé das igrejas neopentecostal, né? Essas igrejas aí, sobre vários detalhes dele. Na congregação eles pegam mais assim sobre as questões bíblicas, né? Que não tem Bíblia, porque não tem tanto algumas coisas que tem nas neopentecostal. Mas vão pegar mais nessa questão da falta de ensino bíblico, né? Essa parte aí. E aí você vê tudo isso, né? Aquela mania, aquele jeito calvinista de ser, as pessoas vão falar assim, mas na congregação matou muita alma, fez não sei o que. Agora a gente vê eles tentando reformular algumas coisas e a gente vê que assim, mais melhoras ainda, que a gente já viu em algumas regiões da CCB, tem que ir deixando no passado. Aqueles líderes lá vão prestar conta com Deus, aqueles que machucaram muitas almas, que a gente sabe que teve, né? Teve e tem ainda. Tem esses fanáticos aí que quer poder, que quer crescer para regional, fica levando coisas lá para tirar a liberdade, essas coisas. Tem sim muito isso dentro da congregação, mas nós temos que viver a igreja do futuro. A gente tem que pensar no futuro, nas melhoras. Por isso que esse canal aqui a gente está aqui fazendo um trabalho diferente, né, para a construção de uma igreja melhor. Porque nós temos que pensar no futuro. Porque se a gente fosse ficar vivendo calvinistas, porque Calvino ele organizou um tribunal, você não pode questionar isso. Alguns fez um malabarismo para defender o homem, mas ele organizou um tribunal sabendo que levaria à morte de Sorveto, né? Um pregador que não concordava com algumas coisas do calvinismo. E Calvino levou ele para o tribunal, organizou até chegar ao ponto de matar Sorveto na fogueira. Vocês têm ideia do que é isso, né? É uma igreja que organizou praticamente isso daí, irmãos. Porque ele não acreditava na trindade da forma que ela é pregada. Sorveto não acreditava e foi organizado esse tribunal aí. E entre outras coisas que ele não cria muito, mas ele teve ele como uma heresia e foi eliminado. Agora a gente vê nesses debates aí, falando muito dessa questão aí, a congregação ela é unicista. Ela não sei o que tem, né? E como se fosse o problema da denominação
né? Só que eu, desde que fui criado na congregação, levado lá numa igreja que se dizem muito simples, que não prega o evangelho, que não né? Mas eu e outras pessoas, Ricardo Pavanelli, outras pessoas que a gente sabe, conheceu a Cristo lá. Meu pai foi um deles, né? Ele foi tocado por Jesus Cristo dentro da congregação há quase 60 anos. Então lá a gente pode falar assim, não, lá não fala em trindade. Só que eu sempre ouvi Deus como o único Deus, o Filho de Deus, sempre nas pregações sobre Jesus Cristo sendo o Filho de Deus, né? E o mover do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo sendo pregado, sendo anunciado como o agir de Deus na humanidade. Sempre foi assim. Sempre falando dos três. Aí a pessoa fala, mas não crê da forma que crê. Mas se você for olhar a fé ali reformada, que segue calendário litúrgico católico, as coisas todas. E quando você olha para a trindade da Igreja Católica, ela tem diferença, né? Porque ali é anunciado por teólogos, ali faz a sua receitinha de bolo lá, as coisas sobre trindade, né? E quem não crê é um herético também, mesma época do calvinismo lá, né? Que mandou queimar sorveto. E aí, quando você olha por esse lado, a Igreja Católica ela não fala tanto em Espírito Santo como uma pessoa. Eu só estou falando para vocês que tem diferença, tá? Você vê até sites da Igreja Católica falando como o poder de Deus e a ação na humanidade. É um Espírito de Deus, é o Espírito de Deus, é o agir do Espírito de Deus e de Cristo. Porque Cristo foi embora e falou, lhes enviarei outro. E ficou esse Espírito, chamando de Espírito Santo. Não ele enviarei outra pessoa, ele falou enviarei outro. Tudo bem, então a Igreja Católica acredita assim. Um Espírito de Deus, né? Ali e o seu poder e ação, manifestação na humanidade. Só que daí você vem para essas igrejas, eles vão falar assim, que não, é uma pessoa. A trindade, tem que trindade, é uma pessoa, só que ele não vale nada, porque se não, eles dizem que cessou tudo, os dons, cessou o agir do Espírito Santo, as curas. Alguns pregam até que aquele que nasce com defeito foi porque Deus quis assim. Deus determinou lá antes da fundação do mundo, até antes de Adão, da queda de Adão, que ia ter essas pessoas nascendo assim, né? Para sofrer assim, e não tem Espírito Santo para curar. Não é esquisito isso? Não é? Olha, por quê? Essas igrejas elas vão cultuar a soberania de Deus na sua predestinação, naquilo que ele pode, na presciência dele, e nunca quase eles têm a ação do Espírito Santo, que na verdade o livre-arbítrio está entre nós, porque Cristo é a manifestação do livre-arbítrio também, né? Para todos aqueles que creem nele, todos os que creem, né, serão salvos. Então, aí você vê essa confusão danada que eles criam. Aí vem falar que a trindade é essencial da congregação cristã no Brasil. Essencial lá, tem que acertar os pontos. Eu gosto muito assim da visão teológica, da manifestação teológica de vários pontos aqui do nosso irmão que participou, né? Do Kleber Paixão. Mas essa questão de nós ficarmos focando em algumas questões precisa ser revista então em várias denominações, quando quer se definir Deus. A visão teológica, ela quer manifestar sim, como um entendimento chave ali, e ficam bravos, é perigoso até excluir de uma igreja aquele que não crê na trindade como eles querem que crê. Mas não é uma igreja simples, às vezes que não viu isso, ele vai usar a Bíblia para pregar, ele vai pregar o que está lá. O que está lá? Jesus Cristo está sujeito ao Pai. Jesus Cristo está sujeito ao Pai, né? Vai pregar lá. Por exemplo, também, Deus, Jeová é o único Deus. Olha lá. Deuteronômio 6,4 fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor e único. Senhor Jeová é o único Deus. Em João 14,28 fala também: lembre-se do que eu lhes disse, vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é mais que eu. João 10,29 vai falar assim: pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Salmos 83,18 então aprenderão que somente Tu és chamado Senhor, somente Tu és o Altíssimo Supremo sobre a terra. 1 Coríntios 15:28 e quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja
tudo, em todos. Ainda sobre Deus, o único Deus, Filipenses 2:11, e toda língua declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Depois vamos ler aqui sobre Deus e Jesus são duas pessoas diferentes. Esse é o ponto. Agora ficam criando, até às vezes, irmãos, nessa indefinição toda, algumas, às vezes até pregadores na congregação, ele chega a falar diferente do que está aqui, que a Bíblia está em todo o tempo falando isso aqui, em vários livros. Deus e Jesus são duas pessoas diferentes. João 8:18, eu sou uma testemunha e meu Pai que me enviou é outra. Ok? João 8:28, eu sei que você vai achar algumas coisas diferentes. Vai achar um livro, não tem nem duas referências, é uma referência para falar que é diferente disso aqui. Mas o que a Bíblia quer dizer como palavra de Deus no seu todo? É isso que eu estou falando para vocês. João 8:18, eu sou a testemunha e meu Pai que me enviou é outra. João 8:28, então Jesus disse, quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem, não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou. 1 João 5:8-9, o Espírito, a água e o sangue, as três concordam entre si, porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus que tem ainda mais valor, e Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Tá entendendo? Ali ainda a gente pode falar assim, isso aqui não consta no texto grego original. As Bíblias modernas trazem colchetes essa questão aqui. Tá? Isso aqui não está no texto original, porque a pessoa vai falar ali, isso daí, não sei o que, vai entrar naquelas coisas teológicas, mas já estou até avisando vocês aqui. Jesus está sujeito ao Pai. João 8:42, veja aqui. Jesus está sujeito ao Pai. Jesus lhe disse, se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam porque eu venho até vocês, da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. João 12:49, não falo com minha própria autoridade, o Pai que me enviou me ordenou o que dizer. João 17:14, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Veja tudo isso aqui, irmãos, isso é o que a Bíblia quer que você entenda. Aí eles acham lá um versículo, uma passagem para desfazer todas essas. 1 Coríntios 15:28. Então, quando todas as coisas tiverem sobre a autoridade do Filho, ele as colocará sobre a autoridade de Deus, para que Deus que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Salmo 110:1, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos, eu ponha debaixo dos seus pés. Aí você vai ver aqui, Jeová é o Deus de Jesus. João 20:17. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Até Jesus tinha como um único Deus, o Pai. Até Jesus elevava o Pai acima dele. Ele não quis ser igual a Deus. 1 Pedro 1:3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Dentre os mortos, agora temos uma nova esperança, uma viva esperança. Apocalipse 1:6, Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai, e a Ele sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eu estou falando tudo isso daqui, porque depois vai vir alguém assim, quando tem alguma questão da congregação de ler uma parte da Bíblia,
e criar uma pregação, eles falam, olha lá, aquilo lá tá errado. Não, o que ele fez? Não, a gente tem que ver o contexto. Mas eles pegam algumas coisas isoladas para definir Deus em uma anatomia humana, tá? E aí eu estou falando de Bíblia aqui, tudo que a Bíblia diz. Continuando aqui em Jeová é o Deus de Jesus, Apocalipse 3:12, o vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escrevi nele o nome, ele, meu Deus, ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Continuando aqui em Lucas 22:42, Pai, se queres afasta-se de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Marcos 15:32, por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, ele, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Aqui é Jesus falando com Deus, o Pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, irmãos? Mateus 26:39, meu Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E João 17:1, depois de dizer todas as coisas, Jesus olhou para o céu, ele orou ao Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique. Hebreus 5:7-8, enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, a que se podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Irmãos, eu acho que tem algumas coisinhas aí que precisa ser revista mesmo, né? Porque levando ao pé da letra de que vocês, da maneira que vocês acreditam, o resto, se não acreditar, é herético e deve ser queimado, como fez Calvino com Sorveto, vocês estão um pouco longe, muito longe, na realidade, do Evangelho. Olhando aqui, Deus é a cabeça de Cristo, 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibam de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Colossenses 2:9, pois se nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Tem mais coisas aqui que vai chegar na parte do Espírito Santo, mas a gente deixa para um próximo vídeo. Esse é o que eu queria falar para vocês hoje aqui, por causa da definição que eles criaram no debate, né? O problema que eles criaram, mas tem ancião que crê de uma maneira. Deus é soberano sobre todas as coisas que você pode imaginar, e sua manifestação é inquestionável na humanidade através do Espírito Santo. Esse é o vídeo de hoje. Nós temos que crer nas Escrituras. Não adianta crer aí em criações, em coisas que foram... Mas a Bíblia também foi formulada, foi criada. Você não acredita na convenção, no concílio e não sei o quê? Eu acredito em Deus. A manifestação e o testemunho dele está na Bíblia como ela foi criada. Isso a gente está vendo. Na sua totalidade. Não é para ficar criando, olhando lá. Mas é que ali foi falar, é o verbo, não sei o que lá, o verbo estava com Deus. Aí você vai ver a definição toda está na Bíblia, irmão. A definição, o resto está na Bíblia. É só ler. Porque quando você faz um curso, assim como é em toda a faculdade, você só vai se desenvolver ao longo do tempo e ser um grande profissional ou um grande adorador a Deus verdadeiro. Se inscreve nesse canal, se inscreve no canal do Instituto Medita Fé e fique de olho nas programações aí no final do vídeo.